Às 8 horas da noite de segunda-feira de 3 de maio de 1937, o dirigível Hindenburg ergueu-se no aeroporto de Rhein, perto de Frankfurt, na Alemanha, a oeste, e roncando subiu lentamente. Era uma bela e calma noite de primavera. Uma bateria de projetores dirigiu os fachos de luz para a maior aeronave jamais construída. Conduzindo 59 tripulantes e 38 passageiros, desapareceu na escuridão do nevoeiro. O imenso dirigível já havia realizado com êxito 10 viagens de ida e volta aos Estados Unidos, mas essa decolagem afastava-se um pouco da rotina. O governo alemão recebeu ameaças anônimas de que o Hindenburg seria destruído. Webb Miller, correspondente da Unit Press, então na Alemanha, também tinha recebido idêntico aviso misterioso. Aparentemente, nenhum dos passageiros sabia de qualquer ameaça crítica ou, se sabia, ocultou o fato. Meu nome é Vanessa Silva e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. O dia do último voo da maior aeronave que já cruzou os céus desse planeta. Dentre os passageiros se encontravam Ferdinand Lamont Peter Belling, de Washington, aluno da Sorbonne de regresso à pátria; Hermann Dorner, dono de uma firma atacadista de drogas na capital mexicana; sua esposa Matilda e seus 3 filhos; John Paines, representante em Nova York da linha Lloyd da Alemanha Setentrional, e sua senhora; Clifford Osborne, gerente da Oliver Farm Equipment Co., de Chicago. Havia o redator de um jornal sueco, um comerciante alemão de chá, um exportador de São Francisco, o representante de uma agência de publicidade nova-iorquina, o capitão Max Pruss, estava no comando, sucedendo o capitão Ernest Lehmann, que também se encontrava a bordo. O Hindenburg era quase tão suntuoso como um navio de luxo, com cabinas individuais, calefação elétrica, chuveiros, um piano de cauda de alumínio, um salão de fumar cuidadosamente isolado. A cozinha, equipada com 2 toneladas de alimentos, podia-se preparar praticamente qualquer prato. As salas de estar eram amplas e bonitas, possuindo largas janelas que podiam ficar abertas. A aeronave, registrada como LZ-129, ou seja, o 129º Zeppelin, era esperada na base de aviação naval de Lakehurst, estado de Nova Jersey, às 6 da manhã de uma quinta-feira, 6 de maio. Contudo, desde as primeiras horas da terça-feira, quando sobrevoava o Mar do Norte, se tornou evidente que chegaria com atraso. Primeiramente, tiveram que se desviar de tempestades e depois toparam com ventos de proa. A grande nave viajava suavemente sem embarco e a monstruosa armação de vigas de alumínio, o esqueleto de seu bojo com 248 metros de comprimento, rangia em um silencioso e agradável som harmônico. A ninguém ocorria pensar nem por um instante nos 200.000 metros cúbicos de hidrogênio altamente inflamável de que suas vidas estavam literalmente suspensas. Na madrugada de quinta-feira, o Hindenburg passou baixo sobre a Nova Escócia, e os passageiros que haviam levantado cedo se emocionaram diante de sua primeira visão da Terra. Os cidadãos de Boston olhavam boquiabertos. Depois do almoço, se dirigiu para o sul, sobrevoando o Estreito de Long Island. A oeste estavam se formando enormes cúmulos nimbus, previam raios e vento. O capitão de fragata Charles Rosendahl, comandante da base aérea de Lakehurst e sobrevivente do desastre do dirigível Shenandoah, ocorrido 12 anos antes, estava em ligação pelo rádio com seu velho amigo, capitão Lehmann, mantendo-o a par das rápidas mudanças do tempo. Das 16 horas até quase umas 19 horas, o Hindenburg foi obrigado a fazer hora, na esperança de conseguir melhores condições para o pouso.
os cúmulos nimbus já estavam reduzindo a visibilidade, produzindo rajadas de 20 nós. As pessoas que estavam aguardando sua chegada dentro dos automóveis no campo de pouso úmido estavam cansadas e aborrecidas com a demora, mas não apreensivas. Afinal, o comandante Rosendahl disse a Lehman que o vento havia caído para 6 e que a visibilidade estava boa em Lakehurst. Parecia ter desaparecido a turbulência. A bagagem foi empilhada no passadiço de saída do Hindenburg e os passageiros estavam nas janelas quando a grande nave abriu a válvula de gás e baixou o nariz. Robert Morrison, locutor de uma estação de rádio de Chicago, já estava dando a notícia da aproximação. O Hindenburg está vindo em nossa direção, qual uma grande pluma. Das janelas do convés superior, os passageiros contemplavam o solo que se aproximava lentamente. Os milhares de espectadores, amigos e parentes podiam vê-los perfeitamente, acenando e sorrindo. Às 7h20 da noite foram lançados os cabos do nariz da aeronave. Os 200 homens da equipe da Terra, dirigidas pelo primeiro ajudante do contramestre Frederick J. Tobin, agarraram os cabos e começaram a engatá-los nas linhas correspondentes da torre de amarração. Groves, um mecânico que pretendia examinar os encanamentos de cobre do dirigível, estava feliz consigo mesmo por sua ótima localização, pois a barriga do Hindenburg estava descendo bem em cima da sua cabeça. Subitamente, ele viu uma pequena centelha, como eletricidade estática, dançando sobre a ré. Essa centelha subiu imediatamente pelo volumoso bojo. Groves abriu a boca para falar com alguém que estava ao seu lado. Ao mesmo tempo, o comandante Rosendahl viu uma labareda no topo da carcaça. Eram exatamente 19h23. Groves nunca chegou a formular as palavras que pretendia dizer. Ao invés disso, saiu correndo dali e disse mais tarde que o dirigível estava explodindo em cima dele e já havia começado a cair pedaços do tecido inflamado. O locutor Morrison agarrou o microfone em desespero e gritava: "Está em chamas, está caindo, horrível!" It's starting to rain again. The rain had slacked up a little bit. The back motors of the ship are just holding it just enough to keep it from... It bursts into flames. Get it started. It's fighting, and it's crashing. It's crashing terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and it's falling on the mooring pads and all the folks between it. This is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, Houve uma explosão, e dali a alguns segundos e outras explosões mais, no interior do Hindenburg, os passageiros foram atirados ao chão. A senhora Dorner, consciente de um clarão ofuscante, abriu uma janela e jogou o seu filho de 8 anos por ela. Paynes viu uma outra janela pular fora de sua moldura e preparou-se para saltar. Outras pessoas o viram ainda chamar por sua esposa e depois voltar-se para procurá-la. Parecia que ele não conseguia encontrá-la. Peter Belling lançou-se às cegas na esperança de cair em terra macia. Na proa, os capitães Pross e Lehman se debatiam para manter o dirigível controlado. No solo, Morrison viu toda a metade posterior da aeronave ser devorada por rolos de fumaça escura e chamas. Dizia ele na locução: "Está caindo em cima da torre de amarração, isso é horrível, é uma das piores catástrofes, as labaredas atingem mais de 150 metros de altura." like 400 or 500 feet into the sky, and it's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and it's flames now, and the flame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the fans. O comandante Rosendahl correu para escapar debaixo do dirigível das chamas que cresciam rapidamente. Sua cauda em fogo estava quase no solo e a parte anterior, no ângulo de 45 graus, vomitava chamas pelo nariz. O primeiro ajudante do contramestre Tobin, percebendo que os destroços não chegariam a atingir sua equipe, bradou aos marinheiros que aguentassem firme e que teriam que tirar aquela gente lá de dentro.
E agora chegamos para saber como foi que os tripulantes se viraram em meio a esse caos. É isso que nós vamos ver agora. Mas antes, peço a você que chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, a quem interessar, clica aí no botão vermelho e se inscreva. E também já ativa o sininho, que assim você não perde nenhuma das histórias que rolam por aqui. Deixe também o seu apoio ao canal, deixando aquele like, um comentário e compartilhando com alguém que possa curtir o meu trabalho. Estamos aqui batalhando para conseguir a parceria com o YouTube, então se você gosta do canal e quer que ele continue e cresça, nos dê aquela força, pessoal. Agora vamos voltar para conferir como foi o desfecho da história de hoje. O dirigível, com quase todo o seu hidrogênio em combustão, já tinha quase pousado quando Matilda Dorner ajudou seu filho mais velho a sair pela janela e pulou em seguida. Outras janelas tinham se derretido e algumas pessoas se arremessaram por elas, caindo literalmente nos braços do pessoal da equipe da Terra que os esperava. Exatamente 32 segundos depois do primeiro jorro de fogo, conforme mostraram os cronômetros das câmeras de jornais cinematográficas, o Hindenburg estava no solo com quase todos os seus 200 metros cúbicos de hidrogênio consumidos. Figuras que dificilmente se identificavam como seres humanos saíam correndo dos crepitantes escombros, cambaleando e se erguendo para continuar a correr. Muitos deles tinham quase toda a roupa queimada e ainda estavam em chamas. Alguns dos passageiros e tripulantes forçavam com as cadeiras incandescentes para se livrarem daquele inferno. Werner Franz, um soldado taifeiro de 14 anos de idade, apareceu de repente encharcado, porém sem nenhuma lesão. Embora a aeronave tivesse se abatido em chamas sobre ele, um reservatório de água se arrebentou bem em cima de sua cabeça e o protegeu contra o calor. Paynes, que havia retornado em busca de sua esposa, não pôde ser encontrado em nenhum lugar, nem tampouco a sua senhora. Hermann Dorner estava desaparecido, mas Matilda e as 3 crianças foram salvas. Todas estavam feridas e a uma delas só restava poucas horas de vida. Peter Belling, quando se jogou, despencou em cima de um monte de areia e então, sem um chamusco sequer no terno, caminhou tranquilamente até o encontro do carro da família que o aguardava. Um número surpreendente de tripulantes surgiu no meio do fogaréu. O capitão Pross não estava gravemente ferido, porém, o capitão Lehman, mortalmente queimado e com a coluna vertebral fraturada, foi levado às pressas pelos soldados padioleiros em resgate para uma ambulância. No caminho, ele ia repetindo continuamente: "Não posso entender". Herbert Morrison mal pôde prosseguir com sua narração no rádio, pois já estava aos prantos e suas palavras soavam soltas em meio às lágrimas. I told him I can't talk to people. His friends are out there. I can't talk, ladies and gentlemen. Honest, it's just laying there, a massive smoking wreckage. And everybody can't hardly breathe and talk and screaming. Lady, I'm sorry. Honestly, I can hardly breathe. I'm going to step inside where I cannot see it. Charlie, that's terrible. I can't. Listen, folks, I'm going to have to stop for a minute because I've lost the voice. This is the worst thing I've ever witnessed. Ao cair da noite, o fogo se extinguiu, os destroços continuavam fumegantes e retorcidos, 33 pessoas tinham perdido as suas vidas e 3 outras iriam perder mais tarde. Em Berchtesgaden, na Alemanha, eram 2 da manhã quando foi dada a notícia ao seu chanceler. Era o primeiro contratempo sofrido pelo governo do país e parecia inconcebível que um símbolo do gênio técnico alemão fosse vítima de um acidente. O Dr. Hugo Eckner, o construtor do Hindenburg, declarou tratar-se mesmo de um acidente, possivelmente um vazamento de hidrogênio inflamado por um retrocesso da centelha ou por eletricidade estática.
Havia outros, contudo, com suas teorias da conspiração, inclusive o comandante Rosendahl, que estavam convencidos que a sabotagem era uma explicação admissível. Grandes construções têm muito mais a ver com ciência, engenharia e tecnologia do que ações ou pensamentos políticos. De qualquer modo, apesar de grandioso, a impetuosa destruição do Hindenburg, marcado com o símbolo de uma ideologia terrível que manchou a história mundial, foi um indiscutível presságio do momento mais trágico que o mundo já viveu nas mãos dessa mesma ideologia. Esse acidente foi o anúncio do destino do sistema que o criou. Foi também o fim dos dirigíveis. Esses gigantes dos ares caíram em desuso a partir deste acidente, e atualmente existem cerca de 25 dirigíveis no mundo todo, sendo que apenas metade ainda está em uso. No Brasil, existe apenas um dirigível regulamentado para voar. Portanto, ver um voando por aí é um evento raro. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. Essas impressionantes histórias selecionadas pela revista Reader's Digest e logo após reunidas neste livro, Catástrofes, Desastres e Aventuras que Comoveram o Mundo. É um livro de 1965 e cada história é de um autor diferente, das quais faço a adaptação e trago aqui no canal uma por semana. Toda terça tem vídeo novo. Eu vou deixar na descrição do vídeo as informações sobre A.A. Rowling, autor de O Fim do Hindenburg, assim como as demais informações sobre o livro. Uma ótima semana para todos vocês e até a próxima história, pessoal!